Por falar em explorar loucura governamental, nós temos o caso da Shine e da loucura do Ministério da Economia, dos ministros econômicos do Lula, o Haddad, a Simone Tebet, etc. e tal, que estão num esforço desesperado para taxar o pequeno consumo de pessoas pobres. Tudo bem, o ministro da Economia quer arrumar dinheiro. Mas não seria mais prudente taxar as pessoas ricas do que taxar as pessoas pobres? Não dá para entender isso daí. Tá? Aí, o que eu vi? Nas redes sociais, né, os bolsonaristas e a direita começaram o seguinte: enquanto a mulher do Lula, a Janja, foi pega lá numa loja de roupas caras, comprando alguma coisa que ninguém sabe o que é, o governo do Lula está taxando aqui sei lá o que, uma comprinha do cidadão de R$200 na Shine. Tiro no pé não descreve isso daí. É um tiro na cabeça. De um ponto de vista geral, todo mundo sabe que imposto sobre o consumo é um ataque contra a população. Você taxa a gasolina, não é o produtor de petróleo que vai pagar esse imposto. Não é a refinaria de gasolina, não é o dono do posto de gasolina. É o cidadão que vai estacionar lá com o carro e pedir para encher o tanque. É esse que vai pagar o imposto. Imposto sobre comida, imposto, tudo no Brasil tem imposto. E quem paga a maior parte desse imposto é a população. A população paga, os capitalistas sonegam uma parte significativa e o resto vai para o governo. Mas quem sustenta o negócio é o povo pobre. Ou meio pobre, digamos assim. O cidadão compra aí na Shine porque ele quer aguentar, né, com o salário miserável que ele recebe, ele quer aguentar até o fim do mês, porque a inflação, tá, o preço das coisas está pela hora da morte. Então, logicamente que o cidadão vai buscar a coisa mais barata. Aí vem os gênios da economia do governo do Lula e taxam esse cidadão que está tentando economizar dinheiro porque ele não consegue pagar as contas. Não é porque ele é um especulador. Especulador não paga imposto. Não é porque ele é banqueiro. Não, ele é um pequeno consumidor. Eu acho que a equipe econômica do Lula poderia usar a imaginação para encontrar maneiras de taxar outras pessoas que não fossem o povo brasileiro. Porque isso daí é um contrassenso. O Lula quer fazer uma política social, mas que adianta você fazer política social se você vai arrebentar o orçamento do povo? Quer dizer, você tira do povo para devolver para o povo? Não faz sentido nenhum isso daí. Tem que aumentar o imposto de renda das empresas, fazer os bancos pagarem imposto de renda, fazer o especulador pagar imposto. Está cheio de gente que não paga imposto nenhum, tem que cortar o subsídio. Tem um monte de empresas aí que não tem necessidade de subsídio. Tem dinheiro para ser arrecadado aí. Precisa sacrificar o infeliz que compra 200 merréis aí na Shine. É muita falta de imaginação por um lado, muita falta de sensibilidade por outra, e muita falta de simpatia, de um sentimento positivo com a população, de preocupação com a população. Depois, amanhã, né, os bolsonaristas fazem uma violenta manifestação grande contra o governo, aí vai aparecer aqueles sociólogos que não saem do banheiro e vão falar o seguinte: nossa, como é que esse pessoal pode ser bolsonarista? Vamos fazer essa pergunta. O pessoal vai ser bolsonarista porque o governo taxa a compra de R$150 na Shine, pô. Se continuar nesse ritmo,
Não adianta perguntar depois por que a direita cresce. A direita cresce porque não é tão trouxa quanto o governo da esquerda, pô, que faz essas coisas que são muito claramente um desserviço. Né? Parece que dá a impressão de que o Ministério da Economia quer derrubar o governo do PT. É inacreditável isso daí. O Lula, ele, primeiro, ele falou que, no caso das escolas, que não pode transformar a escola num campo de concentração. Muito bem, não pode transformar num presídio. Muito bem, ele está certo, não pode mesmo. Mas isso daí não é suficiente para conter a sanha repressiva do ministro da Justiça dele, que se alia com o careca lá do STF, né, para arrancar todos os direitos possíveis e imagináveis da população brasileira para favorecer a Globo, favorecer as grandes empresas. Até as empresas de redes sociais se revoltaram contra o governo, e elas não são nem um pouquinho democráticas. Elas são bem antidemocráticas, mas elas olharam e falaram assim é demais. Tá? Então é muita coisa isso. O Lula também falou que não ia taxar a Shine, mas aí o Fernando Haddad, que parece ser um cara muito bitolado, ele volta a carga e fala, nós vamos taxar o negócio, mas o trabalhador, imposto sobre o consumo, paga o consumidor. A ideia maravilhosa do Fernando Haddad é assim, nós vamos estabelecer o imposto que é pago na maquininha. Certo? Agora, o que você vai fazer para impedir que o cara que vai vender na maquininha, que sabe que ele vai ter que pagar um imposto de 15%, vamos supor, ele acrescente esses 15% no preço da mercadoria? Porque assim, eu vendo, sei lá, um aparelho eletrônico por R$1.000, por R$250. Tem 10% de imposto. Então, na hora de pagar, o cidadão paga 250. E os 10%, que seria 25%, é pagado em separado pela empresa. Tudo bem. Maravilhoso como sistema, não é? Só que chega na hora, o cara olha e fala assim, quanto que eu vou ter que pagar de imposto? R$25. Então, a mercadoria vai passar de 250 para 275. Aí o cara paga o imposto é cobrado em separado e o imposto é pago pelo consumidor, como acontece sempre. Né? Por isso que eu digo, a universidade brasileira, a gente precisa ver o que acontece aí, porque todo mundo é meio xarope da cabeça. Né? Bom, a boa